Eu tenho a hipótese de que a escola torna as pessoas burras. Eu não estou falando de manipuladas ou alienadas, burras mesmo, no sentido literal da palavra. Quero dizer que acredito que cada um tem a tendência de atingir até determinado QI, e a escola dificulta com que ela possa atingir o seu potencial máximo. Por exemplo, você tem no seu DNA informações que auxiliam na determinação da sua altura final. Se você fizer algum exercício físico na infância, as células do seu corpo tendem a trabalhar mais arduamente para que você atinja o maior tamanho possível determinado pelo seu DNA. Quanto mais você trabalha por isso, mais reforjado vai ser o seu crescimento. Eu queria ter feito mais exercícios, whatever. Ter 1,54 não é fácil. Acredito que o mesmo ocorra com o QI. A escola é um fator, ou um dos, que atrofia as capacidades cognitivas das pessoas. Por quê? Vou tentar escrever de forma didática. Leonardo da Vinci foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Obrigada, Wikipedia. Pitágoras e Descartes, não sei como se fala, foram filósofos e matemáticos. Aristóteles também, além de ter sido o primeiro biólogo. Isaac Newton era físico, matemático, filósofo e, pasme, alquimista e teólogo. Qual é o ponto em comum entre eles? Todos eram gênios, ok. Qual é o outro ponto em comum? Todos eram multitarefas. Não estou aqui dizendo que ser multitarefas é melhor, até porque a maioria das pessoas não são, e elas também não são melhores por serem a maioria, mas eu ainda assim tabelei isso para sustentar o meu ponto de vista a seguir. Eu acredito que a forma de aprender e obter conhecimento é padrão em alguns aspectos para todas as pessoas. A teoria de múltiplas inteligências de Howard Gardner pode ser resumida, para mim, apenas em: inteligência é a capacidade das pessoas de fazer associações entre diferentes assuntos ou questões, interligações em várias áreas. Em quais aspectos a química e a geografia são semelhantes? No que a matemática é parecida com a filosofia? Lembrando que, na época de Platão, para ser admitido na sua academia, fazia-se necessário não ser ignorante em geometria. Posso dar um exemplo disso comum em todas as pessoas: aprendizado de idiomas. Todos os brasileiros que aprendem inglês fazem associações entre palavras ou imagens com o conteúdo novo que está aprendendo. Quem já está depois da segunda língua ainda associa não apenas a língua de origem, mas também as outras que já sabe. Nunca me esquecerei de quando eu falei table na aula de francês, quando era para dizer literalmente table. Mas no francês mesmo, não lembro quase nada. Todos nós lembramos daquela equação de física que nós decoramos no primeiro ano por causa de uma frase marcante. Mas não fazemos mais ideia de quando ou como usar aquilo, porque nós decoramos, não aprendemos. E lembramos até hoje justamente porque nós associamos aquela fórmula a outra coisa. Agora eu sei porque o cabelo clareia mais rápido com água oxigenada e pó descolorante em dias quentes, graças à minha aula de química. Mas eu não faço ideia do porquê isso acontece nem qual é o nome desse conteúdo. Eu só lembro disso que é melhor fazer em dias quentes, porque eu mesma descoloro o meu cabelo. Por isso, associei a informação à minha vida. Descoloro não existe, segundo meu professor de literatura. Mas não faria sentido eu colocar outro verbo aqui. Eu posso usar a desculpa de licença poética para um texto que não é exatamente poético? Continuando o raciocínio, pode-se ver que o padrão que eu observei tem um mínimo de sentido, mediante todos os argumentos apresentados até agora. Agora, vamos partir para a estratégia educacional adotada não apenas no Brasil, mas no mundo. A escola simplesmente separa todo o conhecimento que ela julga necessário em conjuntos e subconjuntos, em áreas do conhecimento, matérias e conteúdos. Qual é o problema dessa didática? A separação de informações vinculadas dificultam as pessoas a associarem isso tudo. Pessoalmente, eu fico pasma de ver o quanto as pessoas que eu encontro não conseguem associar as coisas. Sério. Assuntos que são aparentemente desconexos podem se interligar, mas as pessoas não conseguem simplesmente entender isso. Em uma discussão, elas não conseguem ver relação entre racismo e homofobia, por exemplo. Elas têm muita dificuldade de interpretação. E olha que não são situações muito distintas, né? Convenhamos. Ou seja, o que eu quero dizer é que ambos os assuntos tratam de minorias. Elas não veem relação entre X e Y.
Se trocar a incógnita, elas já não sabem resolver a questão. Parecem que vivem em uma caixinha cinzenta e fechada, incapazes de enxergar o mundo colorido da criatividade. Elas não deduzem, elas nem sabem o que significa essa palavra. Elas se tornam lentas para pensar. Quanto mais rápido alguém pensa, mais inteligente ela é, pois ela aprende mais rápido. Faz mais conexões e tem a capacidade de aprender a mesma quantidade de conteúdo que outras pessoas em um tempo menor. E a escola não estimula a rapidez de pensamento e não estimula a autodependência em nenhum aspecto da vida. Não estimula a ser autodidata e nem respeita as particularidades de cada indivíduo. Quando um professor fala de 3 assuntos em uma aula de 50 minutos, os alunos já começam a boiar e acham o professor ruim. Acham que ele não explica bem porque, ao invés de ser objetivo e dar tudo mastigado, ele prefere fazer uma reflexão sobre aquilo e instigar o senso crítico. Mas o principal problema da separação do conhecimento reside nisto. Aprendemos sobre os sólidos de Platão em filosofia no primeiro bimestre, e no quarto vemos como calcular o volume deles em matemática. Por que não juntar tudo sobre cubos e falar tudo deles de uma vez? Associa a geometria com as pirâmides do Egito. É bem mais interessante. Mas vai ficar mais difícil? Bem, menos didático. Mas vai exercitar mais a mente dos alunos. Porque a escola não apenas os torna burros, como os deixa numa zona de conforto. Eles prestam atenção nas aulas de português, mas não sabem escrever. Eles sabem as equações de física, mas não conseguem resolver um exercício um pouquinho mais difícil, porque, na realidade, eles estão acostumados com coisas mastigadas. Troca o X por um B e eles já não sabem resolver o problema. Misture 2 conteúdos dentro da própria matemática, geometria e probabilidade, por exemplo, e eles são incapazes de formular uma estratégia para a resolução do exercício. Elabore uma questão de matemática que necessite de conhecimento de biologia para ser resolvida e ouça reclamações. Mas isso é biológicas! Eu não estudei isso! Eu sou de exatas! E pensar que eu já falei coisas desse tipo seriamente, como justificativa para minha própria ignorância e preguiça de aprender. Esse sistema torna as pessoas cada vez menos criativas e mais preguiçosas, acomodadas e burras. Não gostam de desafios. Quantas pessoas você conhece que querem fazer o vestibular do ITA? Não conseguem pensar para fazer aquele exercício difícil, querem as respostas prontas e não aprendem, só decoram. Elas se tornam lentas para pensar. Quando estamos com sono, temos uma lentidão de pensamento muito considerável e, por isso, absorvemos pouquíssimas informações do mundo exterior. Infelizmente, parece que as pessoas ao nosso redor estão sempre com sono.